O direito também não é um objeto metafísico, transcendental, sobrenatural. Apesar de, no decorrer da história, o direito ter sido criado a partir do sobrenatural, do direito ter sido criado a partir de elementos conjugados à atividade religiosa. Porém, essa compreensão do direito como um objeto transcendente, como um objeto divino, como um objeto sobrenatural, como um objeto metafísico, é uma concepção ultrapassada naquelas sociedades que não atribuem ao direito, não atribuem ao direito essa característica, essa junção entre direito e religião mais intensa, como acontece ainda hoje em algumas sociedades. Quando existe essa vinculação, pode até se forçar um pouco a aceitação dessa ideia de que o direito é um objeto metafísico, mas mesmo dentro dessa concepção não há como desvincular o direito desse caráter cultural que ele possui. O direito é criado pela cultura de cada povo. E a religião aí, no caso, essa religião que fundou o direito, supostamente fundou o direito, ela está relacionada com elementos culturais fortíssimos. Não há como separar o processo de construção do direito de um processo que é verdadeiramente cultural e não metafísico, como podem querer alguns, e não transcendente, sobrenatural, divino, que vem do invisível. Não, o direito ele é a materialização da vontade social, dos interesses predominantes em um grupo social, em uma sociedade. E esses interesses podem estar desvinculados, sim, de interesses religiosos. Se o Estado é assumidamente laico, e na prática ele é realmente laico, ele estará desvinculado desses elementos. Ele não será influenciado de forma tão intensa por esses elementos. Eles podem até influenciar de alguma forma a construção normativa, mas não de forma total, de forma a preencher com os elementos da religião toda a construção normativa, toda a construção do ordenamento jurídico daquela sociedade. Também não parece racional enxergar o direito como um objeto ideal, como uma representação que seria similar a uma equação, a uma fórmula. Nós não estamos falando de uma ciência exata, nós não estamos falando de matemática, nós não estamos falando da física, nós não estamos falando de representações do conhecimento que possuam essa característica da exatidão. Então, o conhecimento jurídico, ele não pode ser encarado como dentro dessas características. O direito, ele não é um objeto ideal. Ele não pode ser tratado dessa maneira, sob pena de estarmos interpretando o fenômeno jurídico de forma totalmente equivocada, de forma totalmente desvinculada daquela como o fenômeno se apresenta no meio social. E o fenômeno se apresenta no meio social nessa perspectiva de um objeto cultural. Também não há como entender o direito apenas como um objeto natural. Ele pode até ser dado pela natureza. Sim, o direito é dado pela natureza, mas é construído pelo homem atendendo, como eu já falei, às suas necessidades. E cada sociedade construirá um direito à vida, um direito à liberdade, um direito à propriedade, um direito à segurança,
direitos, um direito à privacidade, um direito à honra, um direito à intimidade, um direito à integridade física, um direito à igualdade, de acordo com a cultura respectiva dessa sociedade. É um direito natural, mas que é transformado pelo homem. E nesse processo, nessa transformação, ele acaba se transformando também em objeto cultural, dado pela natureza, construído pelo homem. Daí se fala muito no direito, na relação entre o dado e o construído, relação entre aquilo que a natureza nos dá e aquilo que nós construímos a partir do que a natureza nos dá. Fazendo analogia, a natureza nos dá um rio, mas o homem pode mudar o curso daquele rio. O homem pode dar uma destinação àquele rio que não foi aquela inicialmente dada pela natureza. E aí, no momento em que o homem modifica, por exemplo, o curso de um rio, ele está transformando aquilo que foi dado pela natureza em uma situação que está ligada, relacionada à cultura. O mesmo fenômeno acontece com o direito, guardadas as devidas diferenças, né? Mutatis mutandis. O mesmo fenômeno acontece com o direito. Então, essa é uma outra questão. Qual a natureza do direito? Onde é que o direito se insere? É um conhecimento vulgar? É um conhecimento científico? É um conhecimento filosófico? Onde se insere essa questão da natureza do direito? Qual o método, ou quais os métodos que são usados com relação ao direito? Qual a influência ideológica no processo de construção da norma jurídica? Qual o grau de isenção existente no direito? Todos esses questionamentos, eles são feitos e discutidos no âmbito da filosofia jurídica, sim. Apesar do tema da ideologia ser muito caro à sociologia, e realmente é um tema sociológico de grande importância, porém, ele também tem relação com a reflexão filosófica, uma forte relação com a reflexão de cunho filosófico. Então, é importante situar o direito. O que é? Qual a sua natureza? Qual o seu objeto? Qual o seu método? Como ele é construído? Ele é parcial? Ele é imparcial? Todos esses questionamentos que são fundamentais. Se você não questiona isso, e se você não tem resposta para isso, você não conhece o direito. Se você não consegue refletir acerca dessas questões, você não tem o conhecimento jurídico necessário para realmente dizer que domina, se é que alguém domina, essa ideia do que é o direito, do que ele representa numa sociedade. Qual o papel que o direito tem em cada grupo social? Como ele se manifesta? Que elementos estão presentes na sua construção, na sua evolução, no seu desenvolvimento, nas transformações que ele sofre? Você não tem condições de responder a nada disso. Eu não tenho condições de responder a nenhuma dessas perguntas, a nenhum desses questionamentos, se eu não reflito acerca de todos esses questionamentos que eu falei. E esses questionamentos, a resposta a esses questionamentos não é uma resposta estática, engessada, não. Você pode pensar de uma maneira hoje, de outra maneira amanhã. O conhecimento é dinâmico. Nunca confie em alguém que nunca mudou de ideia com relação a alguma coisa. O fato de você pensar sempre da mesma maneira
esse engessamento mental, intelectual, significa que você não evoluiu. Então esses questionamentos devem ser feitos, mas sempre buscando se perceber a necessidade de evoluir de um ponto de vista anterior para um ponto de vista posterior. Claro, isso não é uma coisa automática, nem é uma coisa forçada. É uma coisa que decorrerá das leituras, dos valores, das vivências, das experiências, do uso da razão, do uso do intelecto de cada indivíduo.